Olá, nessa aula vamos falar sobre as etapas do processo de auto-hipnose nessa perspectiva sociocognitiva da hipnose, ou seja, a hipnose como um comportamento e não como um estado de transe. Antes da gente começar a descrever as etapas da auto-hipnose, é importante que a gente identifique dois tipos básicos de auto-hipnose. Temos a chamada auto-hipnose verdadeira e a auto-hipnose falsa. Mas qual é a diferença entre elas? Provavelmente você já viu alguém utilizando algum áudio de auto-hipnose para relaxar, para atingir alguma meta, para parar de fumar ou algo do tipo. Por mais que a gente chame esses áudios de um equipamento para auto-hipnose, na verdade, essa auto-hipnose é uma auto-hipnose falsa, porque eu tenho um estímulo externo, eu tenho um áudio que é responsável pela condução de todo o processo hipnótico. Em contrapartida, a gente também tem a auto-hipnose verdadeira. A auto-hipnose verdadeira é aquela em que o sujeito sozinho realiza todo o processo hipnótico. Nosso objetivo é sempre melhorar nossa habilidade na auto-hipnose verdadeira, já que ela dispensa qualquer tipo de equipamento. Agora, isso não significa que a auto-hipnose falsa é ruim. Pelo contrário, ela tem algumas vantagens. A primeira grande vantagem da auto-hipnose falsa é que ela requer menos treinamento, menos concentração. Ou seja, como tem alguém falando, nesse caso, o áudio, as instruções, fica mais fácil de você seguir. Além disso, muitas pessoas usam da auto-hipnose falsa para treinar sua habilidade para a auto-hipnose verdadeira. Ou seja, a auto-hipnose falsa pode ser um treinamento. Então é interessante que você utilize esses áudios e identifique como eles funcionam para você, qual a importância que eles têm para o seu processo de auto-hipnose. Agora, a auto-hipnose verdadeira, apesar da auto-hipnose verdadeira ter essa aparente desvantagem de requerer um maior engajamento, uma maior concentração, no final das contas, isso acaba sendo uma vantagem. Porque se você lembra do nosso modelo sociocognitivo de auto-hipnose, o engajamento é essencial para o processo. Então, como a auto-hipnose verdadeira requer mais engajamento, ela acaba funcionando melhor também. Em nosso curso, o objetivo é treinar a auto-hipnose verdadeira. E eu vou passar para vocês como seria uma estrutura de uma sessão de auto-hipnose verdadeira, de acordo com o modelo proposto pelo hipnotista britânico Adam Eason. Adam Eason é um dos maiores especialistas em auto-hipnose e hipnose científica do mundo. E ele criou um modelo que envolve 5 etapas para entrar em auto-hipnose. Aí eu fiz uma pequena adaptação e acabei incluindo um 6º passo. Mas, no final das contas, é basicamente a estrutura do Adam Eason. Nós vamos dividir a auto-hipnose verdadeira em 6 etapas. E vamos chamar ela pelas letras A, B, C, D, E e F. Então vamos descrever rapidamente a etapa A, a primeira etapa do processo de auto-hipnose verdadeira nesse nosso modelo sociocognitivo. O primeiro passo para entrar em auto-hipnose é definir um objetivo para aquela sessão de auto-hipnose. Se você se recordar bem, no início do nosso curso eu expliquei da importância do engajamento para o processo de auto-hipnose. Eu sei que parece repetitivo eu ficar falando isso o tempo todo, mas essa é certamente a ideia mais importante desse nosso curso. Auto-hipnose, hipnose, sempre requerem engajamento do voluntário, do sujeito a ser hipnotizado. Então, se você vai passar pelo processo de auto-hipnose, é muito importante que você já tenha definido qual a sua meta com aquela sessão de auto-hipnose. Talvez essa meta seja apenas sentir um relaxamento. Não importa. O que realmente é importante é que você tenha um objetivo bem definido para aquela sessão de auto-hipnose. Se você não tem um objetivo bem definido, não há como você ter o engajamento necessário durante a execução do exercício. Eu vejo várias pessoas me mandando e-mail falando o seguinte: "Ah, Alberto, eu tenho dificuldade de entrar em auto-hipnose. Ô, Alberto, eu entro em auto-hipnose, mas não entro profundo o suficientemente na auto-hipnose." Perceba que essas reclamações envolvendo auto-hipnose envolvem 2 problemas básicos. O primeiro problema, que envolve a ideia de que a auto-hipnose é apenas um estado. Ou seja, eu tenho que entrar num estado que é diferente. Então as pessoas ficam nessa esperança, nessa expectativa de entrar nesse estado e acabam se frustrando, sendo que essa é a parte menos relevante do processo. E em segundo, essas reclamações, em geral, acontecem porque as pessoas não têm um objetivo claro
envolvendo a auto-hipnose. Então, se elas não têm um objetivo claro, elas não conseguem, ao final da sessão, nem saber o que funcionou de reprogramação mental e o que não funcionou. Então, descarte essa ideia de entrar em transe e foque mais na meta, no objetivo daquela sessão de auto-hipnose. A auto-hipnose requer engajamento. Eu vou repetir, na verdade, essa palavra engajamento várias e várias vezes. É uma sugestão direta agora no nosso curso de auto-hipnose. A segunda etapa, a etapa B, se refere à indução hipnótica propriamente dita. É muito comum na hipnose a gente utilizar o nome indução para se referir a um processo, a um ritual que vai levar as pessoas ao transe. No entanto, como eu já disse várias vezes, para nós, nesse nosso modelo sociocognitivo de auto-hipnose, a indução nada mais é que um ritual de preparação de mindset, de concentração no que é importante para você aqui, agora. Então, por mais que a gente utilize as mesmas induções que as pessoas utilizam pensando na ideia de transe, ou seja, vamos falar de Dave Elman, vamos falar de fixação do olhar. No entanto, nossa perspectiva teórica é a de que esse ritual que antecede a auto-hipnose tem apenas o objetivo de manter nosso mindset correto, nossa concentração, o que é importante para você aqui, agora. Aí chegamos à etapa C. Que Adam Eason chama de etapa de manutenção do controle. Mais para frente eu vou falar um pouco mais como ela funciona, mas ela se baseia principalmente no princípio de autossugestão do Coué, que a gente já viu anteriormente. Depois vamos ter a etapa D, que é a etapa do aprofundamento do processo. É engraçado, né? Eu estou falando de aprofundamento na hipnose, sem falar de transe, porque aqui, aprofundamento se refere a um aprofundamento na experiência da hipnose, não necessariamente um aprofundamento de relaxamento ou algo do tipo, ainda que o relaxamento possa ser o mecanismo, o ritual para se entrar na hipnose. Posteriormente, teremos a etapa E, onde nós vamos ter as sugestões. Essa é a fase em que você dedica o seu pensamento às mudanças que você deseja, ou até mesmo autossugestões, como Émile Coué fazia. E, finalmente, a etapa F, que seria o processo de sair, despertar do processo da hipnose. Agora vamos passar para alguns detalhes envolvendo essas etapas do processo de auto-hipnose. É importante que você entenda que quando se trata de auto-hipnose, estamos falando de uma experiência que é subjetiva. Não existe certo ou errado. Às vezes, as pessoas me mandam um e-mail assim: Alberto, parei de fumar usando determinado tipo de auto-hipnose. Veja a auto-hipnose que eu fiz. Eu utilizei essa auto-hipnose e parei de fumar. Eu fiz a auto-hipnose corretamente? Esse tipo de pergunta não faz sentido, porque se você queria parar de fumar e a estratégia que você utilizou de auto-hipnose fez você parar de fumar, significa que deu certo, significa que a sua estratégia funciona e que está correta de acordo com o seu mindset, de acordo com as suas expectativas. Muitos acadêmicos indicam que fica mais fácil aprender auto-hipnose após termos sido hipnotizados por uma outra pessoa. E eu me incluo nesse grupo. Se você já teve a oportunidade de ser hipnotizado por outra pessoa, você acaba tendo um pouco mais de facilidade para participar do processo de auto-hipnose. Agora, isso não é essencial. Você pode aprender todo esse processo sozinho, na sua casa. Mas fica a dica. Se surgir alguém na sua região querendo te hipnotizar, seja o primeiro a querer participar do processo, caso você nunca tenha participado. Além disso, aprender a hipnotizar outras pessoas pode ser interessante para melhorar sua habilidade de auto-hipnose. Porque quando você hipnotiza várias pessoas, ainda que hipnotizar seja um processo distinto de ser hipnotizado, ao hipnotizar cada pessoa, você aprende por imitação aquilo que o behaviorismo chamava de aprendizagem vicariante. É a aprendizagem pela simples imitação. Ao ver o comportamento de pessoas hipnotizadas, você tende a ter mais facilidade de saber qual o seu papel, qual o seu comportamento durante a sua auto-hipnose. Então, se você tiver a oportunidade de hipnotizar alguém,
faça isso. E se você tiver a oportunidade de ser hipnotizado por outra pessoa, também faça isso, porque são estratégias que vão melhorar e muito a sua habilidade nos exercícios e nas propostas desse nosso curso. Hipnose, auto-hipnose, sempre vão requerer o elemento da expectativa. Lembra quando eu falei de Emile Coué e comentei do papel das crenças para a nossa mudança? Ou seja, se acreditamos que algo vai acontecer, ou se acreditamos que temos a habilidade de realizar determinada coisa, acabamos nos tornando mais aptos a realizar essas atividades. E o mesmo vai acontecer durante nossa sessão de auto-hipnose. Quando você identifica o seu objetivo inicial, aquele objetivo tem que ser factível, ele tem que ser possível. E mais do que isso, você tem que acreditar que tem aquela habilidade para atingi-lo. Por mais que alguns elementos do método de autossugestão consciente de Coué estejam realmente ultrapassados, essa ideia que ele tinha de que a crença tem papel fundamental na mudança, essa é uma perspectiva que temos que levar o tempo todo conosco durante o processo de auto-hipnose. O que você deseja? E qual a sua expectativa? Você acha que você é capaz de realizar isso? Se você não criar realmente uma crença, um engajamento no início do processo, ou seja, acreditar que aquele processo vai funcionar para você, infelizmente, se você não fizer essa preparação, nada vai funcionar. E segundo ponto importante, antes de falarmos sobre as induções de auto-hipnose, é importante que você esteja com o mindset adequado, atitude. Muita gente busca a auto-hipnose como uma forma passiva de mudança, como se fosse possível alterar nossa mente, alterar nossos valores, nossas crenças de forma passiva, simplesmente porque ouvimos uma sugestão que entrou na nossa mente inconsciente ou mente subconsciente, como eles dizem. Essa é uma ideia muito infantil em relação à mudança. Se você quer mudar, você vai ser o agente da mudança. Então, seja o agente da mudança. Tenha esse mindset, essa atitude. Quando você realiza cada exercício durante a auto-hipnose, cada visualização, é importante que você esteja engajado. É por isso que a auto-hipnose verdadeira acaba sendo bem melhor que a auto-hipnose falsa. A auto-hipnose falsa se encaixa muito bem naquela ideia da mudança passiva. Como se, eu quero muito mudar, mas não quero me esforçar, então vou simplesmente aprender de uma forma subliminar. Não existe isso. E o terceiro elemento que eu acho importante a gente falar a respeito, já falei a respeito de expectativa, já falei de atitude, e quero falar de acuidade sensorial. Ok, nosso treinamento de auto-hipnose é baseado na perspectiva sociocognitiva. Ou seja, não falamos de transe, ou ao menos, quando falamos de transe, utilizamos como uma metáfora para um mindset adequado. No entanto, como temos essa perspectiva teórica da hipnose, da auto-hipnose como um fenômeno sociocognitivo, temos que entender que existem elementos subjetivos, elementos que a gente chama de idiosincrasia, elementos que são particulares de cada sujeito que vão entrar em hipnose. Então, por mais que eu diga para você, não, transe é apenas uma metáfora para o mindset. Talvez para você, durante o processo de auto-hipnose, você sinta algo diferente no seu corpo. Talvez um pensamento diferente, talvez uma sensação física diferente, por que não? Então é importante que você tenha acuidade sensorial. Esteja atento. O que acontece com o seu corpo, com seus pensamentos durante a auto-hipnose? Essa acuidade sensorial, ela vai se tornar essencial para você avaliar o seu processo de auto-hipnose. Para mim, quando eu, Alberto Delísula, entro em auto-hipnose, eu sinto um formigamento nos dedos. Ora, mas isso é um sinal de transe? Sim, é um sinal de transe. Para mim, é uma reação fisiológica que eu tenho que está associada com o mindset, com o processo cognitivo de auto-hipnose. No entanto, é errado eu exigir que toda pessoa tenha essa sensação, tenha essa reação fisiológica, porque cada pessoa vai reagir ao processo de uma forma diferente. É importante que você tenha acuidade sensorial para você identificar o que é auto-hipnose para você, o que é auto-hipnose para o seu corpo. Ao identificar esses sinais, vai ficar cada vez mais fácil de você identificar que está atingindo o mindset hipnótico
mais rapidamente. E aí, gostou de aprender sobre auto-hipnose nessa perspectiva mais científica, essa perspectiva sociocognitiva? Deixe a sua opinião e até a próxima aula.